Então, hoje o tema da minha aula é falar um pouco sobre a otopatologia da otite média, né? Então, vou apresentar para vocês aqui no curso de otopatologia e falar primeiro, relembrar um momento aqui que a gente teve alguns anos atrás no congresso de otopatologia lá no Massachusetts A&E. Então, é uma oportunidade que a gente tem, principalmente quem gostaria de eventualmente, em algum momento, vir aqui para os Estados Unidos, participar de algum congresso, uma oportunidade que tem uma vez a cada 2 anos é o Congresso de Otopatologia da Sociedade Shucknet, que tem lá em Harvard, em Boston. Então, fica o convite. Esse ano, o ano passado que teria, já foi cancelado, mas acho que daqui a 2 anos vai ter de novo esse congresso aí. Vamos falar um pouquinho sobre otite média, né? A otite média é um problema de saúde pública bastante importante, né? Então, é uma das doenças infecciosas mais comuns no mundo. É o primeiro lugar em visitas médicas, cerca de mais ou menos 16 milhões por ano, e também, por vários anos consecutivos, acaba sendo o líder em prescrição de antibiótico. Se essa prescrição de antibiótico é de forma correta ou não, isso é difícil de a gente conseguir identificar, mas é sempre líder em prescrição de antibiótico. Isso gera, só nos Estados Unidos, um custo anual para tratamento da doença em torno de 5 bilhões de dólares por ano. Então, é um belo dinheiro gastado aí com otite média. A otite média crônica é ainda mais importante, é um problema de saúde mais importante ainda. Ele gera, de acordo com estatísticas, cerca de 2 milhões de anos de vida perdidos pela doença por ano, e resulta também em mais de 28 mil mortes anualmente relacionadas a complicações da otite média. A perda auditiva relacionada à otite média é uma das principais causas de perda, sendo a segunda maior causa de perda potencialmente prevenível de perda de audição incapacitante. Então, a Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos 30 a 165 milhões de pessoas no mundo têm uma perda auditiva incapacitante causada pela otite média. E isso, principalmente na criança, que é a faixa etária que tem a maior incidência de otites médias agudas, um atraso do desenvolvimento global e da fala, e mais para frente eu vou falar também sobre algumas consequências que tem no adulto. Então, teve um estudo publicado no Lancet alguns anos atrás, em 2017, que objetivou identificar quais são os principais fatores de riscos modificáveis para o desenvolvimento de demência na senescência. E a perda auditiva na meia-idade foi identificado como o principal fator entre todos os que causam, que são fatores potencialmente modificados levando à demência. A perda auditiva corresponde de 9 dos 35% de todas as causas. É óbvio que nem todas essas perdas auditivas são diretamente relacionadas à otite média, mas a otite média, sendo uma das principais causadoras de perda auditiva incapacitante, acaba sendo um fator preponderante nessa equação aí. Pensando em alterações vestibulares, as alterações vestibulares elas são um pouco menos comentadas na literatura, né? Então tem alguns estudos mais recentes falando isso, mas principalmente nos casos de otite média crônica, se identificou que a prevalência de sintomas vestibulares secundários à otite média chega a 40 a 60% dos pacientes. É lógico que acaba sendo menos incapacitante do que a perda de audição, do que a otorreia e outros sintomas relacionados à otite média crônica, mas é um sintoma bem preponderante. Em crianças, as crianças elas são identificadas como sendo mais desastradas, elas têm quedas mais frequentes, geralmente um atraso do desenvolvimento físico-motor, porque também tem uma contribuição do sistema vestibular para isso. Geralmente apresentam testes de função vestibular anormais, principalmente nos VEMPs e nas provas calóricas. É óbvio que pode se discutir sobre a validade desses testes nesses pacientes com perda de audição condutiva, mas tem essa descrição na literatura. E teve um estudo muito interessante, foi uma coorte de mais de 30 anos realizada na Noruega, que identificou que adultos que tiveram na infância uma história de otite média aguda recorrente ou otite média crônica tinham uma maior prevalência de tontura e vertigem do que as pessoas que não tiveram essa história de otite média aguda na infância. Então, existe uma correlação que ainda não foi completamente estabelecida sobre otite média e sintomas vestibulares. Então, a otite média ela pode causar perda de audição, ela pode causar zumbido, pode causar sintomas vestibulares. Isso resulta numa série de alterações, como dificuldades escolares, redução do potencial acadêmico. Então, a pessoa que poderia ter desenvolvido um potencial acadêmico muito importante por conta do atraso de desenvolvimento pode ter esse processo dificultado. Pode gerar dificuldade de colocação laboral, principalmente relacionada à presença de perda auditiva. Tem uma associação direta com salários reduzidos em relação a pessoas sem otite média, e também pode causar, como a gente comentou no slide anterior, um declínio cognitivo na senescência.
A importância da otite média, ela se reflete na quantidade de estudos publicados na literatura, né? Então, fazendo uma pesquisa rápida ali no PubMed, a gente vê que a otite média, ela é responsável por mais de 30 mil citações do Medline, tem mais de 2 mil ensaios clínicos cadastrados na Cochrane, mais de 60 revisões sistemáticas e 44 revisões da Cochrane. Então, é um tema muito importante, é um tema muito relevante, e a gente hoje ainda, a gente não sabe talvez um terço de todas as facetas relacionadas à otite média, tanto a ocorrência da otite média quanto as consequências. E nesse sentido, a autopatologia ela tem um papel muito importante na futura progressão do conhecimento que a gente tem sobre a otite média. Então, qual que é o papel da autopatologia na otite média? Então, a autopatologia ela tem um papel fundamental. Por quê? Hoje a gente consegue, com uma otoscopia, com uma avaliação endoscópica da orelha média durante uma cirurgia, com exames de imagem, a gente consegue fazer uma boa avaliação do meato acústico externo e da orelha média, né? Se você precisar, você pode até fazer uma biópsia, né? Faz uma timpanoexploradora, faz uma biópsia de tecido, você consegue fazer um estudo. Mas o que acontece principalmente para trás ali da orelha média, né? Tudo que envolve a cápsula óptica, normalmente ela está envolta como se fosse num cofre, porque é muito difícil a gente conseguir ter um acesso a essas estruturas sem ter um risco de uma lesão funcional importante. Então, talvez a única chance que a gente tem de avaliar isso em vivo são em pessoas que são submetidas a uma labirintectomia total, em que você faz uma destruição do labirinto, você pode tirar tecido para fazer uma análise no microscópio. Mas, no geral, é um cofre bem fechado que a gente não consegue abrir. E a autopatologia, ela fornece essa oportunidade de você conseguir abrir esse cofre e descobrir todo o tesouro que tem ali dentro. Então, tudo que você pode imaginar de alteração que pode ter dentro da orelha interna, a gente consegue estudar por meio da autopatologia. É como se você abrisse esse cofre e encontrasse um mundo de coisas que você pode estudar ali dentro. E nesse momento vocês podem estar pensando, por que a gente não faz estudos em animais, né? Os estudos em animais, eles são importantes, né? Eles ajudaram no conhecimento sobre a fisiologia de diversas doenças, né? Então, eles têm uma série de vantagens, então possibilita você fazer um estudo funcional, e também você pode controlar para evitar de ter vieses. Então, quando a gente faz o estudo no osso temporal, por exemplo, a gente pega uma fotografia de tudo que aconteceu durante a vida do paciente. Então, por exemplo, você pega um osso temporal do paciente com otite média, você quer estudar a otite média, mas esse é um paciente que sofreu um traumatismo crânioencefálico, é um paciente que usou droga ototóxica, que desenvolveu uma presbiacusia. Então, na verdade, é muito difícil de você conseguir correlacionar exatamente o que aconteceu diretamente relacionado à otite média ou a esses outros fatores. Então, estudos em animais, você consegue controlar e eliminar alguns desses vieses. O problema desses estudos animais é que, às vezes, os modelos eles não são representativos, então, às vezes, a doença que a gente causa no animal, ele não tem o mesmo processo fisiopatológico que acontece em humano. Então, por exemplo, como é que você vai desenvolver um modelo animal de surdez súbita, se a gente não sabe nem exatamente o que causa surdez súbita numa população geral? Né, tem a teoria viral, a teoria vascular, mas é muito difícil de você conseguir reproduzir isso de uma forma fidedigna. Então, são modelos que, às vezes, não são representativos da doença. Existem variações fisiológicas e genéticas, né? Então, por exemplo, um modelo animal muito utilizado de otite média hoje em dia, que é o modelo em ratos, o rato ele tem uma função da tuba auditiva muito diferente da do ser humano, então é muito difícil de você conseguir estudar isso. Então, você quer estudar, por exemplo, a influência genética na otite média, mas existem diferenças genéticas entre os seres humanos e os modelos animais, então tem essas questões. E outros modelos animais muito usados no passado, como modelos em gatos, em chinchilas e macacos, eles são hoje muito difíceis de você conseguir reproduzir por conta de uma questão de comitê de ética. Hoje em dia é muito mais fácil você aprovar um estudo para fazer em roedores menores do que estudos nessas outras espécies aí. O gato é um modelo sensacional de otite média. Tem vários autores que conseguiram condicionar gatos para fazer audiometria. Então, você imagina treinar um gato para fazer uma áudio. Que coisa fantástica, né? Hoje em dia, o que acontece é que a gente tem uma série de inovações dentro da pesquisa científica que criam novas perspectivas para a gente estudar não só otite média, mas várias doenças, né? Então, a gente tem hoje terapia com célula-tronco sendo desenvolvida, manipulação genética. A gente, há 10, 15 anos atrás, a gente clonou uma ovelha, né? Mas o grande problema, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar quando a gente vai iniciar uma pesquisa científica. Às vezes, a gente quer iniciar uma pesquisa do telhado, a gente quer pular toda a etapa que tem de desenvolvimento, de construção de conhecimento, a gente quer fazer uma coisa
extremamente complexa, mas que no fim vai acabar não trazendo um resultado adequado. Então, são aquelas teorias que a gente fala assim, vou criar a cura da doença de Meniere, vou curar a cura da otite média, mas a gente nem sabe qual que é o processo fisiopatológico que causou isso. Então, é muito importante na pesquisa científica a gente fazer um conhecimento incremental. Então, a gente tem que sedimentar as bases para construir uma base forte, para que mesmo se a gente conseguir dar um salto muito grande ali na frente, ele esteja sustentado por bases sólidas. Senão, o risco é isso acabar colapsando, né? Recentemente, né, uns 2 meses atrás, estourou um caso de um pesquisador aqui da Universidade de Minnesota, que há 10 anos atrás ele publicou um artigo falando sobre uma proteína específica em doença de Alzheimer, e basicamente toda a pesquisa em Alzheimer dos últimos 10 anos foi construída em cima dessa teoria, em cima dessa proteína que estaria acumulada nas células e poderia causar doença de Alzheimer. Descobriu-se que esse pesquisador fraudou os dados, então, na verdade, tiveram muitas pesquisas, muito dinheiro investido em pesquisa nesses últimos 10 anos foram jogados no lixo. Então, fica um conselho aqui para quem quiser entrar na área acadêmica, sempre antes de você começar a fazer uma pesquisa, primeiro, faz um bom levantamento de literatura, veja o que já foi feito, veja se esses estudos realmente foram bem conduzidos, e aí a ideia é sempre fazer alguma coisa que seja incremental, que adicione à literatura já existente. Reproduzir estudos que já estão bem estabelecidos há 10, 15 anos atrás, isso é perder tempo, muitas vezes, perder tempo, perder dinheiro, enfim. Então, a autopatologia, nesse processo de construção de conhecimento, é o passado, o presente e o futuro. Então, a gente ainda vai falar muito sobre autopatologia no futuro, e eu tenho certeza que muitos dos desenvolvimentos futuros que a gente vai falar sobre otite média vão estar pavimentados sobre estudos autopatológicos. Falando um pouquinho do passado, para a gente entender como foi essa construção de conhecimento e também falar sobre as alterações que estão relacionadas à otite média, começo com essa frase aqui do Adam Politzer, que para o médico adquirir um conhecimento completo da medicina, ele deve ao menos possuir um conhecimento rudimentar da história. Então, a primeira pessoa que observou uma alteração fisiológica que pode gerar alterações na orelha média foi o Antônio Maria Valsalva, mais ou menos nos anos de 1600. Ele foi a primeira pessoa a descrever a função da musculatura da tuba auditiva e os mecanismos de ventilação da orelha média. Então, ele não era um otorrinolaringologista, ele era um fisiologista, mas em estudos macroscópicos que ele realizou com dissecções, ele fez esses desenhos maravilhosos aí sobre a conexão da tuba auditiva com a rinofaringe, da musculatura que abria a tuba auditiva. Então, foram estudos muito relevantes e impressionantes para a época, né? Pensando que em todas as limitações técnicas que poderiam possuir nessa época aí. E uma coisa interessante é que o Valsalva, ele criou a manobra que depois levou o nome dele, pensando na hipótese que existia um forame nominado comunicando a tuba auditiva com o sistema nervoso central. Então, a teoria dele é que se você fizesse a manobra de Valsalva, tapasse o nariz e a boca e fizesse a pressão, na verdade você jogaria um ar salubre, tanto para o sistema nervoso central quanto para a orelha, e isso ajudaria no processo de cura de infecções, de doenças que poderiam afetar essas regiões aí. Então, uma teoria bastante interessante. E o Valsalva, ele tinha uma abordagem realmente bem experimental. Então, ele tinha um costume, por exemplo, de quando ele estava fazendo as dissecções no cadáver, ele achava alguma secreção, ele provava as secreções para ver o gosto, né? E ele fazia descrições. Então, ele provou uma vez uma gangrena, uma pústula que ele achou num cadáver, e ele falou que era um gosto terrível, que ficava com gosto amargo na boca o dia inteiro, né? Então, assim, é uma coisa que eu não recomendo se fazer, mas era uma pessoa peculiar, o seu Antônio Maria Valsalva. Depois, na sequência, veio o Guichard Duvernay, que foi a primeira pessoa que criou uma teoria que depois foi comprovada como verdadeira pelo von Beckes, que é a teoria da onda viajante, né? Então, apesar do prêmio Nobel ter ido para o von Beckes, a primeira pessoa que criou essa teoria foi o Guichard Duvernay, também nos anos de 1600. Ele foi o primeiro a descrever um colesteatoma, então ele achou um colesteatoma numa das secções que ele fez, e ele também foi o primeiro a criar uma hipótese sobre a função da tuba auditiva, mas nos estudos dele ele achava que a tuba auditiva estaria sempre aberta. Depois o Giovanni Battista Morgani, que foi das contribuições, foi o primeiro a descobrir uma fixação do estribo, fugindo um pouco do assunto, mas ele associou isso a um catarro seco dentro da orelha média, então ele não identificou isso como sendo uma doença inerente à cápsula óptica, e também foi o primeiro a descrever relação entre otite média e abscesso cerebral, que ele imaginou na época que seria por esse forame nominado que o Valsalva tinha descrito anteriormente, que depois, no fim, se comprovou que não existia.
Depois teve o Toynbee, que também teve uma abordagem bastante experimental. Então, uma das coisas interessantíssimas que ele criou foi esse dispositivo em que ele locava uma ponta desse tubo na tuba auditiva do paciente e a outra na boca, e aí um outro tubo que comunicava a orelha do paciente com a orelha dele próprio. Aí ele assoprava nesse tubo e, de acordo com o som que ele ouvia na orelha dele, ele conseguia fazer diagnóstico se tinha secreção, se a tuba estava funcionando bem, se tinha perfuração timpânica. Então foi um cara bem criou um mecanismo ali de conseguir fazer essa avaliação. E ele também foi o primeiro que criou um modelo de otoscópio, né? Então ele usava esse como se fosse isqueiro com esse aro aqui, um espéculo para conseguir fazer a avaliação da orelha externa dos pacientes. E uma coisa interessante é que o Toynbee também, usando uma câmera em slow motion, ele conseguiu filmar os mecanismos de abertura da tuba auditiva. Então ele conseguiu ver que, por exemplo, quando a gente fazia deglutição, a tuba auditiva abria, mas depois ele voltava a um estado de repouso que seria mais colapsado. Depois do Toynbee veio o Politzer, que foi o pai da otologia moderna. O Politzer ele teve contribuições muito importantes para a otologia. Ele foi o primeiro a publicar um atlas de otoscopia, então ele observava, fazia otoscopia dos pacientes e fazia desenhos, então isso foi usado para treinar gerações e gerações de otorrinolaringologistas depois, né, depois dos anos de 1900. E ele também teve trabalhos muito importantes publicados em manobras da tuba auditiva, né, então ele criou a pera de Politzer, né, para fazer a politzerização desses pacientes, então ele jogava pressão pela tuba auditiva para fazer essas manobras de abertura. Foi a primeira pessoa também a criar um tubo de ventilação, então ele criou esse tubo, que era um tubo de plástico, né? Então ele fazia meringotomia nos pacientes e colocava o tubo de ventilação, e também, uma curiosidade, criou o primeiro aparelho auditivo, né? Que melhorava a condução do som, então ficava uma parte de um tubo metálico aqui acoplado no pavilhão e a outra parte quase encostada na membrana timpânica ali, então ele melhorava um pouquinho a condução do som ali desses pacientes. Queria destacar a contribuição do Laboratório de Ossos Temporais da Universidade de Minnesota, né, que foi fundado em 1967 pelo professor Paparella. Eu costumo dizer que se o Politzer foi o pai da otologia moderna, ele teve dois filhos, né? Um deles foi o professor Schucknecht, lá em Harvard, e o outro deles foi o professor Paparella, que pode ser até neto dele, né? Que foi filho do Schucknecht, que veio mais ou menos na mesma época. O laboratório de otopatologia daqui tem mais de 2.200 ossos temporais, sendo que tem a maior coleção de ossos temporais com otite média do mundo, né, mais do que do Harvard e o UCLA, que são os outros laboratórios de ossos temporais. E também a maior parte dos estudos em animais, as abordagens experimentais, foram publicados também por estudos aqui do laboratório. Então, aqui uma foto da equipe clássica. Essa aqui é uma foto que eu fiz quando eu estava no Fellow lá, na minha primeira vez em 2015 aqui, numa visita do professor Sadia, que é o professor Paparello, o professor Steve Jung, que era um PhD em biofísica, criou várias dessas abordagens experimentais, então, uma equipe fantástica aqui. Então, parando de falar abobrinha de história aqui, vamos para o que realmente interessa, que é a patologia da otite média. Então, como é definida a otite média? A otite média ela é definida como qualquer processo inflamatório que afeta a orelha média, né? Então, a gente tem aqui, só para ilustrar um osso temporal normal, então a gente tem aqui como se fosse um corte axial. A gente tem a cóclea, o vestíbulo, o canal semicircular lateral, aqui a orelha média. Então, a tuba auditiva, a orelha média, martelo, bigorna e a membrana timpânica. Aqui um osso temporal com otite média, então a gente tem o mesmo corte no mesmo nível com a cóclea, vestíbulo, canal lateral, nervo facial. E aqui na orelha média a gente consegue identificar uma série de tecido, efusão inflamatória aqui preenchendo a orelha média. Falando um pouco sobre a classificação clínica da otite média, né, existem diversas classificações. De acordo com o país que você está, eles acabam usando uma classificação completamente diferente da outra. A definição mais aceita é a que divide os episódios de otite média em não supurativos e supurativos. O não supurativo seriam os agudos, que são aqueles episódios transitórios de efusão na orelha média, ou a otite média com efusão não supurativa crônica, que é quando você tem uma efusão serosa ou mucoide na orelha média por mais de 3 meses. A Academia Americana ela não considera essa diferenciação entre efusão serosa ou efusão mucoide, ele coloca tudo dentro do mesmo balaio, que é a otite média com efusão,
né? Só para vocês entenderem, otite média serosa, imagina aquela criança que você vai fazer uma meringotomia para colocar um tubo de ventilação, você fura a membrana timpânica e você aspira, vem aquela aguinha lá. Essa aguinha seria a otite média serosa, e quando você aspira e vem aquele blue ear, aquela secreção bem espessa, isso é a secreção mucoide, que afeta ali a orelha média. E também existe em alguns países a classificação otite média crônica simples, que na verdade a Academia Americana não considera como sendo uma otite média não supurativa, né? Ela considera como sendo quando você tem aquela perfuração seca sem exsudação, na verdade como uma sequela de uma infecção prévia. Então, na verdade, ela considera isso como uma cicatriz, uma sequela de uma infecção aguda no passado. E a gente tem as formas supurativas, que é a otite média aguda, que a gente vê muito no dia a dia, principalmente em crianças, e as otites médias supurativas crônicas com e sem colesteatoma. Um grande problema dessa classificação clínica é que ela acaba vendo os diferentes tipos de otite média como formas isoladas. E essa é uma teoria que a histopatologia ela abomina completamente. Então, ela rejeita essa hipótese que, na verdade, um paciente com uma otite média crônica com colesteatoma, por exemplo, cheio de tecido inflamatório, que isso não surgiu do nada. Que, na verdade, foi uma sequência de processos evolutivos que acabaram chegando no que a gente vê depois, numa fase mais tardia, mais avançada, como otite média crônica. Então, a gente tem que falar um pouco sobre a função da tuba auditiva. A tuba auditiva é uma estrutura-chave para o desenvolvimento de otite média, porque grande parte, se não todos os casos de otite média, eles estão relacionados a alguma alteração de função da tuba. É lógico que para a otite média aguda existe um componente genético muito importante, mas para os outros tipos de otite média, a tuba auditiva ela tem um papel preponderante. Então, a tuba auditiva ela tem um papel de ventilação para a orelha média, ela também tem um papel de remoção de fluido. Então, a região do protímpano na orelha média tem o epitélio ciliado, que acaba fazendo a drenagem dessa secreção via tuba auditiva, e também faz uma prevenção de refluxo de secreção da rinofaringe para dentro da orelha média. Então, para a gente, um desenho esquemático que eu fiz aqui para a gente entender, né? Então, a gente tem a tuba auditiva aqui, a gente tem a válvula, né, que abre na rinofaringe, a gente tem o istmo ósseo, que está bem naquela área de transição entre a parte óssea e a parte cartilaginosa, e aí a tuba auditiva abre na orelha média para o meso e hipotímpano, na região do protímpano aqui, e a gente tem uma barreira parcial, que é o istmo timpânico, que faz essa abertura parcial aqui entre o meso e hipotímpano para o epitímpano, e aí existe uma conexão via adito-adiantro com o antro da mastoide, o resto da mastoide aqui. Então, o que acontece numa situação fisiológica? Numa situação fisiológica, o ar ele chega na orelha média via tuba auditiva para o protímpano, ele vai aerar o meso e hipotímpano, e aí, através dessas aberturas que a gente tem no istmo timpânico, o ar vai chegar no epitímpano, e em seguida ele vai chegar na mastoide, vai gerar aeração, e aí todas essas estruturas da orelha média elas vão estar bem aeradas. O que acontece quando você tem uma disfunção de tuba auditiva? Inicialmente, a gente vai falar de uma disfunção mais aguda. Quando você tem uma disfunção mais aguda de tuba auditiva, o que vai acontecer? Isso vai gerar uma redução do ar, da aeração para esse epitélio que tem dentro da mucosa da orelha média. Isso vai gerar depois uma reabsorção do gás que está ali dentro, porque o epitélio ele precisa desse ar para se manter estável, se manter numa situação homeostática. Então vai ter uma reabsorção desse gás, e isso vai gerar um processo inflamatório importante ali nessas regiões. O que acontece quando você tem uma reversão dessa obstrução de tubo? Então, foi uma obstrução temporária, por exemplo, por um resfriado que melhorou. Aí você vai ter o retorno da aeração da orelha média, que pode demorar algum tempo ou não, você vai ter o aumento do gás nessas estruturas e você vai voltar numa situação fisiológica. Então, é isso basicamente que acontece numa disfunção da tuba auditiva. Existem diversas causas de disfunção da tuba auditiva, elas podem ser obstruções mecânicas, como, por exemplo, uma adenoide muito grande, como sendo uma secreção mais espessa acumulada, um tumor de rinofaringe. Ela pode ser inflamatória, como, por exemplo, nos quadros de otite média aguda ou nas rinofaringites agudas, ou ela também pode ser uma obstrução funcional, como, por exemplo, no caso das malformações ou anomalias de desenvolvimento, como, por exemplo, em pacientes de fenda palatina. Mas a principal causa de disfunção da tuba auditiva, que seria considerada até fisiológica, né, entre aspas, é a própria disfunção auditiva relacionada à infância, né? Então, a gente sabe que a tuba auditiva da criança ela é mais horizontal, ela tem um calibre menor, né? Então, o professor Bluestone tem uma definição muito boa, né, sobre a função da tuba auditiva na criança, que ela é too short, too horizontal, too floppy and doesn't work. Então, a ideia é que a tuba auditiva da criança você tem que partir do princípio que ela não funciona, então as crianças vão ter disfunção de tuba auditiva em algum momento do desenvolvimento delas.
Um conceito que surgiu mais recentemente é o conceito da desventilação seletiva, que foi inicialmente proposto pelo professor Tauno Palved, e hoje, mais recentemente, o professor Marchione tem avançado nessas hipóteses, em que ele descobriu que, na verdade, a aeração que chega via tuba auditiva, ele não vai alcançar toda a orelha média mastoide de uma só vez. Ela vai chegar primeiro aqui na região do mesotímpano, aí ela vai ter que passar por essa região de abertura, que é o istmo timpânico, para conseguir chegar nessa porção mais superior aqui. O que acontece é que se você tem alguma obstrução ali, você tem um tecido inflamatório, uma bolsa de retração, um tumor, um colesteatoma, uma fibrose, é que isso pode causar um bloqueio desse istmo timpânico e aí gerar uma desventilação seletiva nessa região superior. Então, alguns pacientes, quando você faz otoscopia, você observa a membrana timpânica quase que inteira como sendo normal, mas você vê ali em cima uma retração apical importante, por exemplo, ou alguma efusão ali dentro, que na verdade está relacionada a essa desventilação, esse processo inflamatório seletivo que está afetando a porção mais superior ali. Então, aqui são algumas ilustrações, algumas dissecções, né, de ossos temporais, aqui uma vista superior mostrando o istmo timpânico. Então, basicamente, né, vendo esse desenho esquemático aqui, a gente tem simplesmente essa porção medial aqui, que fica entre o martelo e a bigorna, e a parede lateral aqui da cóclea, né, o promontório, que tem essa abertura, e tem a tensor fold aqui, que é uma dobra que pode estar aberta, mas em alguns pacientes ela pode estar completamente fechada, então deixa a ventilação só para essa região mais posterior. Então, o que acontece, né? Só voltando para aquele desenho esquemático de novo, aqui, se você tem um bloqueio do istmo timpânico, você vai gerar, na verdade, uma separação desses compartimentos, então você vai ter uma região ali do mesohipotímpano e protímpano que vai estar sendo bem aerado, e você vai ter a porção superior aqui que não vai estar recebendo o ar. Então vai gerar aquele mesmo fenômeno, reabsorção de gás, pressão negativa, processo inflamatório e progressão por uma doença mais crônica. E isso, né, essas observações, no geral, né, principalmente em relação à função da tuba auditiva, acabaram resultando na teoria do contínuo da otite média. Né, o que é a teoria da otite média? Foi proposta pelo professor Paparella no ano de 1979, e ele criou esse gráfico aqui muito ilustrativo, mostrando como seria a evolução da otite média. E nesse ponto, tem muitas pessoas que acabam interpretando de uma forma errada esse conceito do contínuo da otite média. Não é porque uma criança ela teve otite média serosa no passado que inexoravelmente ela vai ter no futuro uma otite média crônica, com ou sem colesteatoma. Na verdade, existe uma fase aqui no centro, que são as otites médias agudas, serosas, mucoides, que elas podem evoluir com uma resolução. Então, tem crianças que têm episódios frequentes de otite média no passado, você trata com tubo de ventilação, a criança fica bem, a criança cresce e nunca mais tem problema. Então, essa criança teve uma otite média crônica resolvida. O problema é que algumas pessoas, algumas crianças, elas têm uma progressão desse processo inflamatório, seja ele qual for o fundo, né, seja um fundo genético, um fundo de desenvolvimento, foi um bloqueio seletivo causado por uma fibrose que ficou como uma sequela, mas alguns pacientes eles vão evoluir com as formas mais crônicas de otite média, que são as sequelas, né, no caso, por exemplo, de uma otite média crônica simples, entre aspas, as otites médias silenciosas, que também foi um outro conceito introduzido pelo Paparella, que é quando a gente tem uma otite média crônica atrás de uma membrana timpânica íntegra, então não é necessário você ter uma perfuração de membrana timpânica para você ter otite média crônica, e aí os casos mais escarrados de otite média crônica, em que você tem exudação, perfuração, colesteatoma, tecido de granulação, aí esses casos são os casos que evoluem com otite média crônica. Então, de uma forma bem esquemática, só para resumir esse gráfico aqui, imagina que você tem um filho. Você tem um filho que é um bom menino, que está na escola, está indo super bem, e aí, de repente, ele conhece uns amiguinhos que começam a levar ele pelo mau caminho, começa a colar, começa a roubar a merenda do amiguinho, e aí, nesse ponto, a professora vai lá, chama o pai, conversa, fala assim, pô, ó, seu filho tá pisando fora da faixa aí. E aí você consegue fazer com que essa criança volte a uma situação normal. Aí passa um tempo, o pai dá uma descuidada, a criança volta a ficar um pouco mais rebelde, começa a fumar, aí começa a andar com gente pior, começa a se envolver com pequenos delitos ali, faz uma tatuagem de caveira nas costas. Aí, de novo, a professora chama os pais ficam horrorizados com o que está acontecendo, bota o filho na reabilitação lá, o filho volta numa situação normal. Mas aí vai de novo, a criança sai da reabilitação, vai para a vida,
começa a se envolver com comércio ilegal de drogas, enfim, aí no fim acaba virando um ladrão profissional e acaba preso como sendo um páreo da sociedade. Então, a gente vê que existe uma evolução. Existe um certo ponto que seria uma fase reversível, né? Então, seriam alterações que, se você pega essas alterações nessa fase, você consegue reverter, mas aí quando você chega numa fase um pouco mais tardia, aí é muito mais difícil de você conseguir reverter. E aí quando você chega nessa fase reversível, que é a fase crônica da otite média, é onde aí a coisa vai ladeira abaixo ali. E tem esse vídeo maravilhoso aí, só para descontrair um pouquinho, da corrida do queijo, né, que ele joga um queijo rolando ladeira abaixo, o objetivo é você pegar esse queijo antes dele chegar no final da pista. Então, chega nessa fase reversível, é ladeira abaixo. Esse slide aqui muito bom, que eu pedi emprestado aqui para o professor Sadi para exemplificar. Então, esse slide ele traduz também de uma forma muito simples o que é esse processo de cronificação da otite média. Então, a gente tem inicialmente, quando a gente tem uma disfunção de tuba auditiva com pressão negativa, inicialmente você tem uma transsudação por conta dessa pressão negativa, você tem uma transsudação de líquido, que é a otite média serosa, é aquele líquido que é uma transsudação de vasos. Se você não consegue reverter isso, que é uma fase que você consegue reverter, seja por conta do crescimento, maturação fisiológica da criança, ou você botou um tubo de ventilação, isso começa a gerar um processo inflamatório crônico, e isso começa a gerar fenômenos biológicos, não mais fenômenos só físicos. Então você começa a ter uma metaplasia desse epitélio, você começa a ter secreção ativa daquela secreção mucoide mais espessa, e isso, se você não resolve aqui nesse ponto, isso tem uma tendência de gerar uma cronificação. Essa é a teoria do contínuo da otite média. Então, para classificar, só para definir para vocês o que é uma otite média crônica do ponto de vista histopatológico, é a presença de alterações teciduais clinicamente intratáveis na orelha média. Então, é aquilo que você não consegue tratar usando medicamento ou só com crescimento. São aqueles que, para você conseguir resolver, você vai ter que lançar mão num procedimento cirúrgico. Então, a gente tem, por exemplo, as fibroses da orelha média, né, talvez até com bloqueio do estímulo timpânico aqui na região. A gente tem os tecidos de granulação aqui com uma efusão aqui na orelha média. A gente tem as alterações estruturais da membrana timpânica, aqui uma bela de uma bolsa de retração na membrana timpânica aqui, que pode gerar acúmulo de debris, gerar um colesteatoma no futuro, até o colesteatoma propriamente dito, que é esse acúmulo de queratina aqui que fica mais em roxo aqui na coloração com hematoxina e neosina, porque é pele, né? A pele, ela cora mais em roxo. Então, aqui a gente tem um osso temporal normal, né? Então a gente tem aqui cóclea, vestíbulo, canal lateral, nervo facial, martelo, ramo curto da bigorna, orelha média, mastoide. Então você tem uma obstrução da tuba auditiva, você tem um aumento da pressão negativa dentro da orelha média, isso vai fazer uma reabsorção do gás ali dentro da orelha média, isso tudo gera como se fosse um vácuo dentro da orelha média, isso vai gerar uma transsudação dos vasos da orelha média. Isso vai fazer com que se acumule esse líquido que é um transsudato dentro da orelha média, gerando o que a gente conhece como otite média serosa. Aqui, um osso temporal também com uma otite média serosa, aqui a gente vê esse acúmulo de secreção na orelha média. E nesse ponto, eu queria falar um pouquinho sobre o epitélio da orelha média, porque isso é muito importante, porque a gente vai falar depois sobre a metaplasia. Então, o que acontece? Apesar da mucosa da orelha média ser formada por epitélio puramente respiratório, a gente não costuma ter célula ciliada cuboidal, a não ser na região da tuba auditiva. Então, na verdade, o que a gente tem é um epitélio pavimentoso simples, na maior parte da mucosa da orelha média, né? Então, esse epitélio respiratório ciliado com células caliciformes, a gente vê principalmente na região da tuba auditiva. Então, esse foi um estudo que a gente publicou em 2016 aqui, fazendo uma reconstrução desse epitélio da orelha média. Então, dá para a gente perceber aqui que na visão lateral, a gente tem essa parte amarela, que que são as células ciliadas, e aqui o resto um epitélio pavimentoso simples, e aqui na visão lateral com a membrana timpânica, aqui também só na região da tuba auditiva a gente tem esse epitélio ciliado. E o que acontece é que quando você não tem uma resolução desse processo, existe uma tendência desse processo se metaplasiar. Então, esse osso temporal aqui, que é um osso temporal de um gato, que foi usado nesse estudo para que descobriu-se o contínuo da otite média, então, na verdade, a gente tem um epitélio pseudoestratificado, cuboidal, ciliado aqui, com tecido de granulação na orelha média. Então, isso aqui vai gerar a secreção ativa daquela secreção mucoide, mais espessa que a gente tem nos casos de glue ear. Quando você chega nesse ponto,
esse é um ponto crítico para você intervir. Então, quando você pega uma criança com otite média mucoide, aquele aspecto de gluíra, aquela membrana às vezes até um pouco mais retraída, mais feia, essa é a última chance que você tem de atuar nessa criança para colocar um tubo de ventilação e resolver esse quadro. Porque senão existe uma chance dessa criança continuar evoluindo com esse processo inflamatório e acabar gerando essas outras consequências aí que podem no futuro levar a uma otite média crônica. Então esse aqui também é um outro slide do professor Sadi mostrando a mesma coisa, né, um epitélio também bastante modificado, né, a redução, reabsorção do gás, gerando todo esse processo inflamatório dentro da orelha média. Vou mostrar alguns casos aqui para vocês de ossos temporais de pacientes com otite média crônica. Então esse aqui é uma paciente, uma mulher de 44 anos que tinha uma queixa em vida de plenitude oral e zumbido. Não tinha otorreia. Na otoscopia, a gente dá para ver aqui uma bolsa de retração, talvez uma membrana timpânica um pouco mais sofrida, mas um quadro relativamente inocente, né, quando a gente olha na otoscopia. Mas olhando dentro da orelha média dela, a gente vê aqui essa bolsa de retração atical aqui, né, que é uma bolsa de retração que ainda não está instável, né, a gente considera como instável quando a base é maior do que a abertura, que é quando você começa a ter risco de acúmulo de debris epitelial nessa região. Mas aqui dentro da orelha média já dá para a gente perceber que tem uma hiperplasia mucosa e também uma secreção um pouco mais mucoide nessa região aqui. Então isso aqui já tem um processo inflamatório que pode progredir no futuro para uma doença um pouco mais avançada. Então a retração e a secreção. Esse outro caso aqui de uma mulher de 65 anos com plenitude oral e zumbido e uma otorreia intermitente. Então dá para ver aqui a orelha média, né, a gente comparando com aqueles slides normais que eu mostrei, que está completamente errada a orelha média, a gente vê uma mucosa da orelha média extremamente hiperplásica, até um pouco polipoide em alguns pontos aqui, né? Dá para perceber também não uma bolsa de retração, mas uma retração global aqui da membrana timpânica, uma efusão seropurulenta, mucopurulenta aqui na orelha média, e aqui também um tecido sugestivo de colesteatoma aqui, que pode estar relacionado a essa otorreia intermitente dessa paciente, embora ela não tenha uma perfuração timpânica determinada, aí, pelo menos pelos slides. Aqui um outro caso de um homem de 38 anos, com uma queixa também de plenitude oral e perda auditiva, sem história de otorreia. E dá para perceber aqui, né, aqui a orelha média, dá para perceber que a membrana timpânica ela está extremamente retraída, né? Então a gente tem uma retração aqui, uma bolsa de retração atical bem importante aqui, bloqueando o istmo timpânico, que é essa região posterior, bloqueando o ádito adiantro aqui. Então dá para a gente perceber que tem bastante tecido de granulação nessa mastoide desse paciente, e uma erosão aqui do ramo curto da bigorna, né? Então normalmente a gente vê, fazendo a correlação com uma tomografia, aqui é onde a gente veria aquela imagem do sorvete, né? Aquela seta aqui apontando para o ádito adiantro. Então aqui o mesmo paciente, uma visão um pouco mais inferior, aqui mostrando também uma grande bolsa de retração, um bloqueio aqui do istmo timpânico, erosão do ramo curto da bigorna, tecido de granulação e fibrose aqui na mastoide. E quando a gente vai num corte um pouco mais inferior, num corte aqui de mesotímpano, parece que é outro paciente. Você tem uma membrana timpânica aparentemente normal, sem aquele bando de bolsa de retração, mas a gente vê fibrose, tecido de granulação, um granuloma de colesterol preenchendo a mastoide. Então, esse paciente, apesar de ser um paciente oligossintomático, né, não sei qual foi a causa morte desse paciente, mas provavelmente não foi por causa disso, mas é um paciente que estava evoluindo para uma otite média mais crônica no futuro, com ou sem colesteatoma. Aqui um outro caso de um paciente também, uma mulher de 48 anos, com plenitude oral e perda auditiva, sem otorreia. Dá para perceber que tem aqui também uma alteração importante, aqui uma retração, uma bolsa de retração importante, tanto anterior quanto posterior aqui, né? Dá para perceber que tem um bloqueio aqui da abertura da tuba auditiva, um bloqueio do protímpano, um bloqueio do istmo timpânico. Descendo um pouco mais, essa aqui é a abertura da tuba auditiva, quase que completamente bloqueada por essa bolsa de retração. O cabo do martelo completamente horizontalizado, aqui provavelmente por conta dessa pressão negativa, processo inflamatório, retração, e uma apexia aqui da membrana timpânica com a superestrutura do estribo, né? Então, provavelmente esse paciente teria algum grau de perda condutiva ali. E aqui um corte mais inferior, aqui no nível mais ou menos da janela redonda, aqui mostrando também um bloqueio quase que total da abertura da tuba auditiva, então a ventilação para a orelha média desse paciente é terrível, mas a orelha média e a mastoide relativamente estáveis nessa paciente aqui. Então, isso aqui teria o substrato aqui, uma representatividade, como sendo aqueles pacientes que têm uma membrana mais adesiva, né?
E o último caso aqui de uma paciente de 52 anos, com plenitude oral, perda auditiva, com otorreia frequente. Aqui já um caso de uma bolsa de retração instável, né, onde você tem a base maior do que a entrada aqui, com acúmulo de debris, um colesteatoma aqui, já dá para ver, né, que tem o acúmulo de tecido epitelial aqui, uma retração anterior, bloqueio do istmo timpânico, bloqueio da ventilação da tuba. Então esse é um paciente já com otite média crônica supurativa com colesteatoma deflagrada já. Esse paciente só com cirurgia vai se resolver o quadro dele. O último tópico que eu vou entrar falando sobre isso, que foi o tópico que eu abordei na minha tese de doutorado, que foi a perda auditiva e os sintomas vestibulares associados à otite média. Então, existiu, como eu falei no começo da aula, uma construção de conhecimento, levando ao conhecimento que a gente entende hoje como sendo essas alterações auditivas, né? Então, a primeira pessoa a criar a hipótese de perda auditiva relacionada à otite foi o Adam Politzer, também no 1800, mas os exames mais importantes, a primeira pessoa que descreveu categoricamente a presença de uma correlação da otite média crônica com perda auditiva neurosensorial, através de um estudo translacional com pacientes e com os temporais, foi o professor Paparella na década de 70. Depois, né, na década de 70 e 80, o pessoal daqui de Minnesota também fez, desculpa, alguns estudos experimentais mostrando as interações entre a orelha média e a orelha interna, mostrando que a membrana da janela redonda ela é semipermeável, ou como diz o professor Paparella, completamente permeável a tudo que acontece ali. Então, se você tem um processo inflamatório na orelha média, isso vai migrar para a orelha interna, causando lesão. E isso foi corroborado ao longo dos anos, amplamente descrito e por vários autores, tanto em estudos histopatológicos quanto em estudos clínicos. Então, existe uma interação muito importante entre a orelha média e a orelha interna, né? Então, tiveram vários estudos, né, em que você coloca um marcador na orelha média e você tenta observar por onde esse marcador está passando para dentro da orelha interna. E, aparentemente, a janela oval, que é onde a gente tem a platina do estribo, por conta de um tecido fibroso que tem ali na borda da platina do estribo, não parece ser um mecanismo de transmissão de infecção para a orelha interna, mas a membrana da janela redonda, como eu falei, é uma membrana quase que completamente permeável. Então, quando você tem um processo inflamatório na orelha média, aqui o nicho da janela redonda com um processo inflamatório importante, mostrando aqui uma reação aqui dentro do giro basal da cóclea, né? Então, mostrando uma efusão serosa aqui, bastante bactéria, debris celular aqui no aqueduto coclear. Aqui uma passagem também de células inflamatórias aqui diretamente também do nicho da janela redonda bem afetado por processo inflamatório, que essas células migrando aqui, sangramento, né? Então, existe realmente essa passagem de mediadores inflamatórios. Então, tiveram algumas observações experimentais que continuamente corroboraram isso. Então, o que se observou inicialmente, que foram esses estudos iniciais, é que quando você tinha uma otite média, seja ela em humanos, nos ossos temporais, seja em animais, quando a gente recria isso, existe não só essa passagem de mediador inflamatório, mas também uma lesão progressiva de célula ciliada e também atrofia da estria vascular, principalmente na região do giro basal da cóclea, que é aquela região que está mais próxima ali da membrana da janela redonda. Então, parece que esse processo inflamatório que se inicia pela passagem desses mediadores inflamatórios, ele causa uma lesão direta nessas células. E um outro estudo experimental que é muito importante, que também foi feito aqui na Universidade de Minnesota, foi que quando você coloca um enxerto de fáscia na membrana da janela redonda, a tendência de ter essas passagens de mediadores e essa destruição das estruturas do giro basal, ela reduz. Então, né, isso mostra realmente o papel dessa passagem de mediadores inflamatórios através da membrana da janela redonda. Inclusive, acredito que o professor Paparella, nos pacientes que ele opera com otite média crônica, ele coloca um gel Fuan ali na membrana da janela redonda para realmente reduzir a chance de passagem de mediador inflamatório e prevenir um pouquinho, né, aumentando a espessura da membrana, reduzir esse processo de perda auditiva relacionado à otite média crônica. E um outro estudo experimental que foi mais recente, né, dos anos 2000, aqui na primeira e segunda década dos anos 2000, que foi o pessoal da Universidade de Pittsburgh, é que eles descobriram que um processo inflamatório dentro da orelha média gera uma reação inflamatória dentro da cóclea. Então, aparentemente, o ligamento espiral, que a gente entendia antigamente que era uma estrutura só de suporte para a cóclea, ele participa com uma amplificação desse processo inflamatório, gerando um processo inflamatório direto intracoclear. Então, a própria cóclea atua aumentando esse processo inflamatório, que seria um mecanismo de defesa, mas pode resultar numa agressão estrutural também. E um estudo que saiu esse mês agora, super interessante, saiu agora, acho que nos primeiros 10 dias de setembro,
foi que os pesquisadores, esqueci de ver a universidade, mas é daqui dos Estados Unidos, que eles observaram que quando você tem inflamação na orelha média, você tem uma otite média aguda ou crônica, isso gera uma diferenciação de mastócito para dentro da cóclea, então eles identificaram migração de macrófago para dentro do órgão de corte, causando um processo inflamatório e talvez uma lesão direta ali das células ciliadas. Então, realmente, né, antigamente tinha-se dúvida se realmente a otite média causava mesmo perda auditiva, mas esses estudos continuamente eles têm corroborado essa hipótese aí. Em relação ao sistema vestibular periférico, né, isso é ainda mais desconhecido e ainda mais polêmico, vamos dizer assim, mas alguns estudos mais recentes mostram que em ossos temporais de pessoas com otite média crônica, existe perda de célula ciliada no epitélio sacular e utricular. Então, a gente vê aqui um epitélio normal, né, mostrando as células epiteliais tipo 1, que são essas células mais gordinhas, e as tipo 2 aqui, mais fininhas aqui. Existe uma perda importante de célula ciliada. É lógico que como a agressão vestibular, ela parece ser um pouco mais crônica, um pouco menos importante do que a lesão coclear, muitas vezes esses pacientes eles vão se compensando ao longo do tempo, então isso acaba gerando um incômodo menor para o paciente, né? Então, mas isso acontece realmente, isso foi corroborado. E um outro estudo que a gente complementou foi para ver qual era a progressão dessas lesões dentro do contínuo da otite média. Então, a gente fez um estudo histopatológico aqui no laboratório aqui de Minnesota. Essa foto é bem representativa do que é Minnesota, tá? Aquelas fotos que eu coloquei anteriormente, sem neve, sem nada, aquilo é mentira. A verdade do laboratório é isso aqui, é debaixo de neve. Então, a gente pegou os temporais de pacientes em diversas fases desse contínuo da otite média e a gente comparou com controles. E o que a gente viu foi que na otite média serosa e na seropurulenta, que é quando você tem aquela efusão serosa, mas com processo inflamatório, existe uma lesão praticamente restrita ao giro basal da cóclea. Quando a gente entra numa fase um pouco mais crônica, que são nas otites médias mucoides, né, que você já tem aquele processo inflamatório, isso já, essa inflamação, essa perda de célula, ela vai progredir do giro médio, do giro basal para o giro médio, né, gerando uma perda mais importante de célula ciliada, sendo que as células ciliadas externas elas são mais suscetíveis a essa lesão inflamatória. As células ciliadas internas elas vão embora no momento mais tardio. E na otite média crônica, você tem já uma redução global de célula ciliada interna e externa e também lesão do epitélio vestibular. E uma coisa interessante é que quando a gente estuda as estruturas neurais, seja do gânglio espiral, seja do gânglio de Scarpa para os neurônios vestibulares, a otite média não parece afetar esses neurônios. Então, a perda de audição desses pacientes com otite média, mesmo que eles acabem desenvolvendo uma perda mais profunda, imagina-se que esses pacientes teriam um bom prognóstico se eles fossem implantados, porque você tem um aparato neural mais preservado, né? Seria mais o aparato mais periférico, mais sensorial que é afetado. Então, o que a gente descobriu, em resumo, é que as áreas mais afetadas pela otite média no início seriam as células ciliadas externas e o giro basal da cóclea, né? Depois indo mais para a célula ciliada externa e interna do giro basal da cóclea, progredindo por os giros médio e apical numa parte mais tardia, e depois as células ciliadas do epitélio macular e utricular. As células do ápice da cóclea, as células neurais, elas, se são afetadas em casos muito, muito severos, e as outras estruturas vestibulares, como as células transicionais, células escuras, aparentemente não são afetadas de acordo com esses estudos. Então, nas otites médias agudas, a gente tem uma passagem de mediador inflamatório pela janela redonda, com uma possível lesão em alguns pacientes do giro basal da cóclea. A gente não sabe quais exatamente são esses fatores, seja por uma suscetibilidade individual, seja pela espessura da membrana da janela redonda, mas alguns pacientes eles desenvolvem perda em altas frequências, que até foi um estudo que a Ana publicou na tese de mestrado dela, um estudo sensacional que ela fez, avaliação de altas frequências em paciente com otite média aguda. Então, alguns pacientes desenvolvem, outros não. O que causa essa diferença, a gente ainda está para descobrir. Nas otites médias serosas e mucoides mais crônicas, essa passagem de mediador inflamatório, ela costuma gerar uma lesão ali no giro basal da cóclea, podendo ou não progredir para um giro médio ali da cóclea, e também podendo afetar o epitélio macular do saco lidutrículo, mas isso a gente não conseguiu bater o martelo ainda. E já na otite média crônica, você tem a passagem de mediador inflamatório já de uma forma mais crônica, lesão do giro basal, lesão do giro médio apical,
lesão do epitélio da mácula do saco e do trículo, e talvez, né, a gente não conseguiu demonstrar isso nos estudos histopatológicos, mas uma lesão também em canal semicircular e no giro apical. E é sobre isso que eu queria falar hoje, né? Desculpa se eu acabei me alongando um pouco no tempo aí, não sei se eu acabei passando do tempo. Queria só, antes da gente finalizar, falando sobre algumas oportunidades de fellow que a gente tem aqui no Laboratório de Ossos Temporais da Universidade de Minnesota. Então, a gente tem 2 bolsas agora disponíveis, que é uma bolsa que é dada pelo professor Paparella, de $10.000 para fellows de 1 ano, para quem quiser vir aqui ficar 1 ano aqui fazendo estudo em osso temporal. E a gente também tem bolsas para mini fellowship também agora, que são fellows de 2 a 3 meses, que é uma bolsa de $3.000. Mas para a gente conseguir chegar nesse ponto, né, a gente também precisa de um projeto de pesquisa bem desenvolvido e de um treinamento prévio para que a pessoa chegue aqui nesses 3 meses ela consiga efetivamente fazer um trabalho, porque é difícil até você conseguir entender o que estudar, o que são as estruturas, né? Então, a gente está desenvolvendo esse treinamento online para esse tipo específico de fellow. Então, quem que tiver interesse, me manda um e-mail que a gente pode começar a conversar. É sobre isso que eu queria falar. E é só isso. Desculpa se eu passei um pouco do tempo aí, Thaís. Eu acabei me Passou não, empolgando aí. viu? Mas não passou, viu? A gente é que agradece, muita aula. Acho que toda vez que eu vou falar sobre sua aula, Rafa, eu sempre falo que eu já assisti a aula várias vezes e que você sempre vem com novidade. É impressionante. Eu sei o quanto dá trabalho, eu sei o tanto que você sofre com isso, que se dedica. Mas assim, é muito bom ver sua aula, ter essa oportunidade. Eu achei sensacional você explicando a tuba auditiva, a insuficiência de tuba auditiva, aquele slide eu achei assim muito, muito bom, muito didático para explicar tudo. E você sempre vem com artigos novos, né? Eu vi que você usou o artigo que saiu agora em setembro de 2022, super recente, é de Stanford, aquele do macrófago, Foi de que eu cheguei a Stanford, né? ver Stanford. Eu imaginei. Mas, assim, é muito sensacional. E agora você falou, né? Otopatologia é muito importante. Eu acho que a gente estudar tudo amplia muito. A gente acaba conhecendo mais de anatomia, sabendo um pouco mais do básico e influencia diretamente. Eu acho que na clínica, na cirurgia, então, nem se fala, né? O quanto que é importante. Uhum, com certeza. E, Eu sou suspeito para falar de patologia, né? Porque é, realmente, assim, é o tipo de coisa que a gente não percebe quando a gente está aqui. Quando eu vim fazer meu primeiro fellow aqui, em 2015, eu tinha acabado de terminar a residência, eu tinha a experiência que eu tinha em cirurgia otológica, era a experiência que eu tinha na residência, que graças a Deus eu tive bastante experiência na residência, porque tive bastante. A gente tinha 2 chefes, eram 2 pessoas por ano, então eu operei bastante. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a ver slide, falei assim, poxa, lógico, eu ia ver as cirurgias do professor Paparelli e tudo, mas você fica vendo aqueles slides e você não imagina a construção de conhecimento que você tem anatômica, de visualização, de doença, de fisiopatologia que você adquire com aquilo. Então, realmente, a otopatologia é um negócio assim que eu gostaria que a gente tivesse mais acesso no Brasil, porque realmente a oportunidade que a gente tem de estudar e ter esse conhecimento é uma oportunidade que acaba passando, né? Então, a gente, no fim, a gente fica com conceitos que são muito filosóficos, mas a gente não visualiza na prática, né? é bem isso. Uhum. Ah, Fih, é só elogio, viu? Aqui no chat do Zoom. Todo mundo parabenizando, a Fabi falando que a aula foi maravilhosa, te dando parabéns, a Luísa parabenizando, Mohamed, Giovana, Isabela, todo mundo. Agradeço bastante. Muito, muito obrigada por trazer mais da autopatologia e por sua aula é simples, sabe? Você vem com esquema, tudo, você consegue simplificar toda essa autopatologia, trazer realmente para a prática clínica. Muito obrigada mesmo. Imagina, tô Se às alguém tem algum ordens. comentário para fazer, Perguntas, questionamentos, sugestões, críticas construtivas. acho que não. Até a Ana parabenizando aqui no chat, Rafa. Acho que é Rafa, isso. que aula sensacional, sério. É bem o que a gente estudou, né, na pós-graduação e eu consigo aprender com você muita coisa. Toda hora você traz um conceito novo. Então, assim, demais. E você tá bem pupilo do Sadi, né? Porque suas aulas, seus slides estão muito maravilhosos. Você tá de parabéns. O Sadi é outro nível, né? O Sadi é o Walt Disney das apresentações, né? Então, ele estava aqui a semana Você tá passada, chegando viu? lá.
Ele estava aqui a semana passada, ele veio visitar, né, ele teve uma homenagem aqui na faculdade. O professor Sadi foi discípulo do Paparella, assim, da mesma forma como o professor Carlos de Oliveira, que foi residente do Paparella, foi pupilo dele, ficou 2 anos aqui fazendo fellow e está sempre aqui, todo ano ele vem visitar. Legal. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada a participação de todos. Boa noite e bom descanso, então, para todo mundo. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau.